Que na Barra da Tijuca são 20 horas e 15 minutos. Declaro aberta a 8ª reunião ordinária virtual do Rotary Clube de Copacabana, no período rotário 2021-2022. Solicito uma saudação à bandeira nacional. Sejam todos bem-vindos. Peter, tá aí o Sim, Peter. senhor. Tudo bem? Bem. Bem-vindo, Peter. Eu vim matar a saudade de vocês. O primeiro diretor de protocolo, José William Fernandes de Oliveira, para o protocolo da reunião. William. Companheiros, companheiras, boa noite. Gostou, Pedro? Gostou, William? Maravilha, maravilha. Parabéns para todos nós. Na tribuna virtual, William de Oliveira, classificação tabelião, 22º ofício de notas, para fazer o protocolo. Hoje estamos realizando a 8ª reunião ordinária virtual do ano rotário 2021-2022, tendo como presidente do Rotary Internacional o companheiro Shekhar Mehta, do Rotary Clube de Calcutá, Manhattan, Distrito 3291 da Índia. Como governador do nosso Distrito 4571, o nosso companheiro Cláudio Maurício Zinger. Como presidente do nosso clube, o companheiro Francisco Wilson Alves Feitosa, tendo como lema do atual período servir para transformar vidas. A nossa mesa presidencial está assim composta. O presidente 2021-2022, Francisco Wilson Feitosa, o palestrante da noite, Antenor Gomes Barros Leal Filho, presidente 1993 e 94, e o companheiro Eduardo Mair, presidente 2010-2011, ambos associados do nosso clube. Antes de passar a palavra ao presidente, eu vou falar para vocês o estado do nosso companheiro Paulo Leon. Infelizmente, estava a semana passada, ficou estabilizado, mas em estado grave, mas agora, infelizmente, a gravidade aumentou. Eu passei essa informação para a Cleonice também. Era isso aí que eu queria falar. A Cleonice, certamente, tem mais alguma informação para dar. Presidente, devolvo a palavra. Obrigado, diretor. Alguns companheiros gostariam de fazer alguma comunicação? Sim, eu, presidente, apenas complementar o que o companheiro José William me falou, porque, inclusive, a sobrinha do... Realmente, esse doutor Paulo Roberto não está aparecendo lá, já foi chamada a sobrinha da Lina, que é a única parente que eles têm aqui no Brasil. Ela chegou ontem de São Paulo, mas hoje não passou notícia nenhuma para nós, porque o hospital não deu... A Márcia, secretária do POU, acabou de falar comigo. O hospital não mandou notícia nenhuma. E o filho do Paul, o François, está no Brasil, mas também fala um português pior que o do pai. Então, nós temos que aguardar um pouco mais, ok? E eu queria aproveitar também, já que todos estão na sala agora, reconfirmar o nome das pessoas que me falaram que vão contribuir com a rifa. Maurício, Isaac, José Otávio, Claudino,
Feitosa, William, Nigre, Mair, Stefan e Nina. Alguém mais? Ah, tá, Cláudia, eu já vou fazer tudo, tá? Depois eu mando, tá? Vai junto com a mensalidade de setembro, tá, Cláudio? Pronto, então estão todos aqui já. Entendeu? Isso aí é contribuição para quê, Cléo? Ah, Zélia, desculpe, eu não... É o seguinte, é aquela rifa do ano passado de R$100, que 80 vai para a Fundação Rotária e 20 vai para pagar o carro. Só que o Pedro já colocou no nosso grupo, são mais prêmios que correm pela Loteria Federal. Um telefone celular, uma bicicleta, não é isso, Pedro? É melhor o Pedro sabe de qual os prêmios. Certo. É uma televisão, uma moto e um carro, tá? O celular. No celular. O celular, né, que a Cléo tinha falado, uma televisão, uma moto e um carro. Tá? Eu coloquei no grupo, eu já tinha mandado por e-mail, mas eu coloquei no grupo agora. Tá? Está no grupo de variedade. Tá, obrigado a todos que compraram. Tá? Tá, pode me incluir. E o presidente até me confirmou aqui que comprou. Tá? Obrigado, Feitosa. Já tinha anotado aqui. Né? Tá? Outro assunto também, eu vou colocar no grupo o convite, ele está aqui presente, da missa, eu não botei a semana passada para não tumultuar no nosso grupo, de John, filho do Peter, que faleceu. Eu vou colocar quinta, sexta, porque a missa é no sábado, entendeu? Na Igreja Nossa Senhora da Paz. Aos que puderem comparecer, ele vai ficar imensamente agradecido. Ok, Peter? Abre o seu microfone, Peter. Peter, abre o seu microfone. Host unmute. Está me ouvindo agora? Muito obrigado, Cleonice. Eu adoraria realmente ver alguns colegas lá na igreja. A missa começa às 10 horas. E estamos convidando abertamente qualquer pessoa que conheceu ou tem alguma relação com o Cristiano, ficaria muito bem-vindo, ok? Tá. Se Deus quiser, nós vamos lá te dar um abraço. Muito obrigado, querido. Nada. Por hoje é só, presidente. Aproveitando ainda o espaço aqui de comunicação, eu quero comunicar aos companheiros que na quinta-feira, dia 26, às 6 horas da manhã, eu estarei no Hospital São Lucas, aí em Copacabana. Vou fazer 2 cirurgias. Simples, mas eu estou com medo e peço o pensamento a uma corrente positiva dos companheiros e amigos. Estarei repetindo às 6 da manhã no São Lucas, aí em Copacabana. É no aniversário de Alba. Eu estarei fazendo essas 2 cirurgias e conto com a corrente que os companheiros façam para mim. Obrigado. Se Deus quiser, vai correr tudo bem. Agora, convido o companheiro Isaac Adid para fazer o companheirismo da reunião. Isaac. Boa noite a todos. Todos já me conhecem, sou o Isaac. E vou fazer o companheirismo para falar de coisas boas, porque agora é hora de coisa boa. E vamos iniciar o companheirismo saudando com uma salva de palmas, além de todos os aniversariantes do mês, a aniversariante de hoje, Nina Benchimol. Parabéns a ela. Bom, então,
os aniversariantes do mês de agosto aniversariaram dia 8, Zélia Maria de Carvalho, dia 10, o Cleófas Paz Santiago, dia 11, a Dorzila Irigon Tavares, dia 12, José Otávio Kinac Campos, dia 20, Silvia Maria, esposa do iluminado Antenor, nosso palestrante de hoje, e hoje, como eu falei, Nina Clara Benchimol. Dia 25, a Tereza Cristina, do Luiz Strauss. Dia 26, Miriam, esposa do Ricardo Correia. E dia 26, a Alba Regina, esposa do presidente, conforme ele falou. Bom, antes de encerrar o companheirismo, eu queria dizer, como eu falei semana passada, eu voltei a frequentar algumas peças de teatro. Não vou dizer que são todas, mas algumas. E hoje eu vou trazer para vocês uma peça que eu vi nesse final de semana e que eu recomendo. É um remix de uma peça que já foi apresentada em diversas ocasiões, mas é sempre bom ver. Chama-se Brasileiro, Profissão Esperança. Ela é cantada e é muito boa mesmo, feita pelo Paulo Pontes, e era a direção de Bibi Ferreira, que na época do início foi feita pela Clara Nunes, pelo Paulo Gracindo, depois foi a Bibi Ferreira com Ítalo Rossi, e teve também uma vez com a Maria Bethânia, e não me lembro quem, e agora ela está com a Cláudia Neto e o Charles Miller. A peça está no Shopping da Gávea, na sala, acho que é Clara Nunes, e eu recomendo. Então, vai passar 1 hora se divertindo, ouvindo músicas do nosso tempo. Dolores Duran, é a história de Dolores Duran e o me deu um branco. Dolores Duran e o Maria, como é? Antônio Maria. Então, para quem gosta do gênero e das músicas da Dolores e do Antônio Maria, pode ver a peça. É só isso, eu volto à palavra, presidente. Obrigado, Isaac. Companheiro, chegamos ao ponto alto de nossa reunião. O nosso palestrante é um pouco conhecido do clube. É o palestrante dos palestrantes. Dispensa comentário. É o nosso companheiro Antenor Barros Leal. Isso significa que eu já estou com a palavra, presidente? Está com a palavra, Antenor. Oh, meus amigos, meus companheiros, as primeiras palavras são de tristeza em relação ao nosso companheiro Paul, sabendo que ele vai recuperar, e de alegria, porque sabendo que o presidente vai receber um cortezinho duplo sábado, mas como o Botafogo vem ganhando tudo agora, ele também vai ganhar mais essa. Obrigado. Eu tenho muito prazer em falar para vocês, porque eu gosto muito das palestras dos nossos companheiros, né? É bom ouvir de companheiros informações, troca de conhecimentos de cada área de atuação. Maurício fala em petróleo, Claudino fala de minério, fala de aço, fala de Minas Gerais, fala de samba, tem vários aí. O William nos dá aulas. Então, não falta quem nos encante aí com informações e comentários. E eu, na outra semana, estávamos conversando, queria fazer a palestra e tal. Então, tem um assunto que está na minha vida, né? Está na minha vida há mais de 40 anos, que é trigo. Quando eu iniciei a minha atividade, eu fui sócio de um curtume lá no Ceará, e esse curtume, por uma briga entre os outros 2 sócios, que eram irmãos, fez com que essa empresa não andasse, eu saí
e fui para o Grupo Macedo para implantar, vocês imaginam, implantar uma fábrica de pneus na Bahia. Fábrica que fez com que a vaidade humana fizesse uma empresa perder 100 milhões de dólares, foi o que o grupo perdeu naquela fábrica que eu tive a responsabilidade de implantar, mas sempre dizendo aos sócios, aos acionistas, olha, isso é um desastre, hein? Isso é um desastre. Mas a vaidade e o poder fazem com que, às vezes, aconteçam desastres. Quando nós demos essa fábrica Pirelli, a atividade principal do grupo era moinho de trigo. E aí eu entrei nessa atividade de trigo, que é uma atividade encantadora, sabe? É uma coisa muito interessante, porque é um produto que tem uma longa história na humanidade, né? Então, eu estava vendo aí, estava vendo o Peter. O McDonald's tem, imagine, 100 anos de história, né? O trigo tem séculos e séculos de história e intimamente ligada às civilizações. Não dá para voltar muito, mas vamos ficar no ano 355 depois de Cristo. Está pertinho ali. E começa aí a ligação íntima entre o trigo e a política. O imperador Juliano, que foi um grande guerreiro e que morreu cedo, morreu com 32 anos, mas naquela época 32 anos já era a idade avançada. Mas ele, como imperador, ele fazendo aquelas viagens para visitar suas conquistas, chegou numa cidade perto da Espanha, e os moradores da cidade foram a ele e ele perguntou: tudo bem? Não, está tudo muito mal aqui. Mas por que está mal? Não, porque o senhor Tassiano, que é o dono do moinho, aumentou os preços muito da farinha e ninguém pode aguentar isso. E o imperador disse assim: isso não pode acontecer. Bota o Tassiano na cadeia. E mandou prender o Tassiano. Só que o Tassiano era o dono do moinho, moageiro, descarregava a carroça, carregava a farinha. O Tassiano era tudo. Ele preso, não teve farinha no outro dia. Ele preso, não teve farinha no outro dia. No quarto dia, as pessoas pediram ao imperador para soltar o Tassiano. E o Tassiano explicou ao imperador que o preço aumentou porque houve uma quebra de safra. Havia muito pouco trigo para comprar e os vendedores do trigo aumentaram o preço. Aquela mesma coisa que acontece hoje. E aí, de certa maneira, se inicia o vínculo profundo entre política e o trigo. É um produto que se destina a produzir farinha de trigo, que é algo absolutamente popular, e se difundiu no mundo inteiro essa ligação, esse risco político entre o preço do pão e a inflação, os outros produtos. Pulando de 330, sei lá, vamos entrar no Brasil, que é o tema mais ou menos da nossa conversa, para 1900. No início do século XIX, ninguém comia pão no Brasil, a não ser os muito ricos, não é? Porque a farinha de trigo vinha da França nos navios, que demoravam muito e tal, e aqui se dirigia às padarias que faziam pão muito caro. Então, só os muito ricos comiam pão. Os pobres comiam mandioca, comiam batata, tal. O pão não era uma coisa de alcance popular. A partir do ano 1900 e poucos, aí sim
os grandes grupos internacionais de moagem de trigo começaram a olhar para o Brasil, principalmente um grupo argentino que chamava Bung, que depois virou Bung e Borne. É um grupo que ainda hoje, muito menor do que já foi há 40 anos, fez um moinho no Rio de Janeiro, que ficou famoso, que foi o segundo moinho grande do Brasil. O primeiro foi em São Paulo, moinho situado em Santos, e o moinho Fluminense, por ser mais novo, foi também o maior, e se tornou uma empresa importante no mercado brasileiro. Entre 1900 até 1945, imagine, depois da guerra, o consumo brasileiro era absolutamente marginal. Difícil, o Brasil não tinha trigo, se comprava trigo com dificuldade da Argentina, haviam poucos moinhos, e os americanos tinham muito... Eu vou pedir a Silvinha ali para falar baixo. Silvinha, um minutinho, vocês sabem as mulheres. Espera aí. Isaac, o dele eu não posso travar, entendeu? Senão ele não faz a palestra, né, Isaac? Eu ontem fui a uma missa, e o Renato, que fez aquela palestra semana passada, e o padre falou que o evangelho, sei lá, de ontem era que as mulheres devem ser submissas aos maridos. E a minha não é submissa, eu vou mandar ela ler a Bíblia de novo. Então, voltando, o moinho, depois de 45, os Estados Unidos aprimoraram a produção de trigo e passaram a ser o maior produtor de trigo do mundo. E tendo trigo para exportar para o mundo inteiro, porque sobrar trigo, armazenar, não tinha armazém para tanto, fizeram uma política de exportação muito agressiva. E ofereceram ao Brasil, dentro de um programa que era Programa para Alimentos pela Paz, uma coisa mais ou menos assim, trigo, onde o governo brasileiro pagaria 40 anos de prazo, sem nenhum juro, todo o trigo que comprasse. O que é que o governo brasileiro fez? Comprou muito trigo. Por quê? Ele vendia o trigo, o governo brasileiro comprava trigo há 40 anos e vendia o trigo aos moinhos, à vista, o que financeiramente era um negócio muito bom, mas que economicamente foi um desastre para o governo, porque se endividou muito. E aí entrou no Brasil a popularização do consumo de pão. Multiplicaram-se os moinhos, muitos moinhos vinculados ao porto para receber trigo americano, muitos na área de produção de trigo, Rio Grande do Sul, Paraná, porque complementavam a sua produção de trigo de má qualidade por trigo americano de boa qualidade. Se estabeleceu, então, uma desorganização do mercado, como se o mercado, essa palavra desorganização, existisse. Mas não. O número grande de moinhos fez com que ficasse difícil para o Banco do Brasil, que era o agente do governo, entregar trigo, vender trigo a muita gente. E disse o governo, não, vamos regulamentar isso aqui. E essa regulamentação criou um cartório de trigo. Cartório de trigo esse que significava que só aqueles moinhos escolhidos poderiam comprar trigo americano, trigo do Banco do Brasil, trigo do governo. Então, aqueles 600 moinhos que haviam entre 45 e 56, mais ou menos, desapareceram,
porque não tiveram as capacidades físicas de moagem estabelecidas pelo regramento novo do Banco do Brasil, do governo, que diz só quem moe mais de 100 toneladas por dia pode receber trigo. E tem 3 meses para se adaptar. É claro que não havia tempo, isso foi uma armação. Quem tinha passou a ter trigo e quem não tinha essa capacidade não teve moinho. Então, aqueles 600 baixaram para 180. Muitos no Maranhão, muitos no Paraná, alguns em Santa Catarina, muitos no Rio Grande do Sul e uma quantidade razoável em todos os estados daí para frente. São Paulo, principalmente, Rio, Espírito Santo, Bahia, Alagoas, Sergipe, Ceará, Manaus, São Luís, e aí parou. Quando a coisa evoluiu, e com a criação de Brasília, o governo permitiu a instalação de um moinho em Brasília. E quem ganhou esse presente foi a Mendes Júnior, aquela construtora que o Claudino ainda ontem falou nela comigo. E por que é que tinha o cartório melhor, um moinho de trigo na época era melhor do que um posto de petróleo? Por quê? O governo comprava trigo americano ou argentino, o argentino pagando à vista, então ele queria pouco, comprava 80% a 90% de trigo consumido no Brasil era nos Estados Unidos, que eram financiados em 40 anos. E vendiam o trigo pelo mesmo preço do trigo que chegava em Fortaleza, no Rio, em Porto Alegre, Manaus, São Luís. Os moinhos tinham o mesmo preço de matéria-prima no país inteiro. E aí, o outro lado da moeda. Vocês têm o trigo, mas nós, do governo, vamos estabelecer o preço da farinha, porque vocês são ladrões, são gananciosos, querem ganhar muito. E os moinhos, donos do cartório, foram obrigados a fazer uma planilha de preço. Essa planilha ficou famosa depois. Quando esta coisa se concretizou, se estabeleceu uma quantidade de moinhos e aí ficaram, segundamente, 20 anos sem se mexer. O trigo pertencia ao governo, vendido aos moinhos. Os moinhos eram obrigados a receber o trigo, tanto americano quanto brasileiro ruim, quanto argentino, aquela mistura. Só que o governo, a partir de certo momento, deixou de ter o financiamento americano. Quando os americanos disseram, não, agora nós não vamos mais vender há 40 anos, nós vamos vender no mercado, o Canadá fez uma pressão grande, porque o Canadá passou a pressionar, então os americanos disseram, vamos vender ao mercado. Durante esse momento de vender ao mercado, os moinhos foram chamados, e aí eu já era o presidente da Associação Brasileira do Trigo, e fomos informados ao governo pelo seguinte, olha, vocês estão proibidos de fazer campanha de aumento de trigo, de consumo de trigo. O Brasil não pode comer mais do que 10 milhões de toneladas por ano, porque nós temos que importar isso, é divisa, temos que pagar à vista. Muito bem. Aí ficou o cartório, que era de prata, ficou dourado, porque os moinhos recebiam o trigo americano, que o governo pagava, o governo transportava, o governo segurava e entregava no moinho. O moinho em 3 rios, aqui no Rio. O moinho de Niterói, o moinho do Fluminense,
o Moinho da Luz, que era aqui no Porto do Rio, o Moinho de Petrópolis, recebiam o trigo pelo mesmo preço. O governo custeava essa equalização de preço. Ora, isso foi até o governo Collor. Quando o Collor assumiu e vinha fazendo um extraordinário governo, privatizando, acabando com a participação do Estado, uma das primeiras atitudes do Collor foi acabar com aquele cartório. Acabar com o cartório do trigo, porque o governo era obrigado a comprar trigo, qualquer trigo. Antes do Collor, durante seguramente uns 10 anos, quando o governo deixou de ter o financiamento americano, estimulou o plantio de trigo no Brasil, dizendo o seguinte: podem produzir trigo que eu compro, e eu obrigo os moinhos brasileiros a aceitarem. Aí o Brasil sofreu a pior crise de qualidade da história da farinha de trigo brasileira, porque, ao governo estimular, o produtor de trigo produzia qualquer coisa que fosse parecido com trigo, o Banco do Brasil aceitava aquilo, era péssimo, tinha palha, era um terror. Mas obrigava, e era uma coisa muito demagógica, obrigava os moinhos a receber aquele trigo brasileiro de péssima qualidade. O que a gente fazia era moer aquilo em separado e vendia para consumo animal. Quando o Collor disse acabou a festa, houve uma hecatombe no sistema, porque, para vocês terem uma ideia, um ano antes do Collor decidir acabar, eu fui a Petrópolis comprar o moinho de Petrópolis. E o moinho de Petrópolis moía umas 100 toneladas e tinha aquelas cotas, essas 100 toneladas diárias eram cotas. Ele não podia moer mais do que 100 e não moía menos do que 100. Mas o direito dessas cotas é que valia mais do que o moinho. Eu fui a Petrópolis para comprar essas cotas. O Erwin Kirchner, que era o dono alemão, filho de alemães, lá de Santa Catarina, me recebeu, ele era muito meu amigo e tal. Eu disse: Erwin, vim aqui comprar o teu moinho. Ele falou: não quero vender, não. Eu não quero saber se você quer vender. Eu vim aqui comprar, cara. Quanto é que você quer pelo moinho? Aí ele falou: não estou querendo vender, não. Eu digo: eu vou te oferecer, te ligo jamais, vou te oferecer 15 milhões de dólares. Ele falou: entendeu? Você está querendo me roubar, cara. Você e teus amigos lá do moinho querem me roubar? Nem pensar. Um ano depois, quando acabou a lei, o moinho dele, aquele que eu tinha oferecido 15 milhões de dólares, foi comprado por R$1. R$1, porque ele não tinha condição de competir, porque ele tinha que trazer trigo dos Estados Unidos, fechar câmbio, criar condições de qualidade de trigo, descarregar no rio, botar em cima do caminhão, levar para Petrópolis, morreu. Eu tirava do navio, botava no moinho ali, não tinha condição de competir. Ele vendeu por R$1, não estou brincando, ele ficou tão sofrido que vendeu por R$1. Então, apenas a partir do governo Collor é que o Brasil começou a levar a sério essa coisa de consumo. Era proibido fazer propaganda de farinha, era proibido criar estímulos à venda de farinha, e aí é que a coisa entrou numa realidade, ainda hoje, daqueles 600 que desceu a 300, que desceu a 124, hoje deve ter uns 80 moinhos no Brasil, pertencentes a 20 empresas, 25 empresas. Este
este fato é um fato interessante, porque, como o governo deixou de garantir ao produtor rural a compra daquele suposto trigo, e nós não comprávamos aquilo, a não ser para fazer comida para animal, ração animal. Os produtores foram à Embrapa, a famosa Embrapa, e disseram: ora, nós agora precisamos fazer trigo de qualidade. O Brasil permaneceu comprando trigo não mais só dos Estados Unidos, uma grande competição nas grandes, aquelas chamavam as 5 maiores, que eram Bunge, Borne, Continental, as grandes companhias internacionais de Mitsubishi, japonesa, Mitsui, todo mundo vinha vender trigo no Brasil. A grande novidade é que o grande produtor de trigo de qualidade era o Canadá. Então, os americanos, que tinham sido donos do mercado durante 40 anos, 50 anos, perderam esse mercado para o Canadá, que fazia um trigo melhor. Passamos a importar trigo do Canadá, passamos a importar trigo dos Estados Unidos. A Charleston era o porto, fui várias vezes ver embarque no Canadá e ver embarque nos Estados Unidos. E aí, aquela Argentina, que, por causa da política de garantia de compra, aquela bobagem que fizeram aqui e fizeram na Argentina, a Argentina tinha sido produtora do melhor trigo do mundo até o Perón chegar. Quando o Perón acabou com a liberdade de produção, houve aquela mesma história. Comprando toda a qualidade do trigo argentino caiu. Ficou igual àquela do brasileiro. Com a modernização da economia nessa área, no Brasil e na Argentina, o grão da Argentina melhorou muito. Padrão, a Argentina tem a melhor área do mundo de produção de trigo, que é a Pampa Úmida, que, para vocês terem ideia, são 1.200 quilômetros da província de Buenos Aires até lá embaixo, Jujuy, que é 1.500, 1.000 e tantos quilômetros, uma largura de 100 e poucos quilômetros, uma profundidade de 18 metros de terra roxa. A terra boa do Paraná tem 5 metros, para vocês imaginarem. Então, americanos durante 50 anos, depois canadense, depois americano e canadense, voltou à Argentina pela proximidade do porto, pela facilidade da língua, pela facilidade de comprar. E aí a Argentina passou a ser o grande fornecedor de trigo para o Brasil. Então, até atualmente, a Argentina ainda abastece por volta de 60% do mercado brasileiro. Praticamente não vem nada dos Estados Unidos, a não ser, e do Canadá, a não ser para fazer farinhas especiais, a semolina, que é uma farinha de cor creme, que se consome muito pouco no Brasil, para fazer as grandes pastas italianas e tal. O Brasil, então, hoje, produz trigo de boa qualidade, todo ano produz mais trigo, mas o Renato, naquela palestra, até lembrou aquele negócio do Papai do Céu, né? A produção depende de coisas. O trigo brasileiro é muito bom, as terras brasileiras são boas, mas o Papai do Céu, às vezes, manda geada. E, ao mandar geada, o trigo cai, não tem produção, o que significa que a Argentina, por isso, a Argentina, lá o Papai do Céu foi generoso, para vocês terem ideia, 1 hectare da Pampa Úmida produz 8 toneladas sem adubo. No Brasil, a melhor terra produz, com adubo, 4 a 5 toneladas. Os argentinos, quando adubam, vão para 12 toneladas. Essas coisas, mas não são tão bons em soja como nós somos. A natureza tem esses desvios. Então, o Brasil hoje tende
a, num futuro próximo, ser totalmente abastecido, nunca totalmente, mas 80%, provavelmente em 10 anos, vamos ter trigo brasileiro. O trigo brasileiro traz um desequilíbrio no mercado muito grave, porque os moinhos que estão no Paraná e no Rio Grande do Sul, principalmente no Paraná, terão vantagem de ter matéria-prima boa a 100 quilômetros, e os moinhos do Rio, São Paulo e Ceará terão que importar trigo para se equilibrar com o custo do trigo do Paraná. Então, é um mercado muito tenso, muito disputado. Foi, no início, um mercado absolutamente internacional, não tinha, a não ser pequenos moinhos do Rio Grande do Sul, mas o mercado era abastecido praticamente pela Burg-Born, que tinha moinho grande no Rio Grande do Sul, no Paraná, no Rio, São Paulo, Recife, e depois comprou um em Fortaleza. Depois disso multiplicou, e hoje a Bung não tem mais essa presença tão grande, tem dois grupos do Ceará, J. Macedo e Dias Branco, que lideram, de certa maneira, isso. O Gereissati também tem um parte desse consumo, o Bung. Então, tem a Anaconda no Paraná e São Paulo, tem aí uns 5 ou 6 grupos que dominam quase 80%, 85% do mercado. A farinha brasileira é de boa qualidade, porque a importação de trigo de fora torna o Rio, São Paulo, o Ceará, Pernambuco, capaz de produzir uma farinha muito boa, porque o trigo é muito bom, e lá no Sul eles ainda são pressionados a comprar o trigo nacional porque é mais barato. Mas o Claudino, um dia desse, me perguntou por que o pão da padaria tal é melhor do que o pão da padaria qual. E eu disse a ele que o pior trigo do mundo é o trigo francês. E o melhor pão do mundo é o pão francês, onde a relação entre qualidade de farinha e qualidade de pão, se a farinha não for um desastre, depende fundamentalmente do padeiro. No Brasil, no Rio de Janeiro, você pode comprar, às vezes, pão numa padaria muito bom, vizinho um pão de péssima qualidade, porque o padeiro não sabe usar, não respeita os tempos de cura da massa. Então, é uma coisa muito dependente da habilidade pessoal do padeiro. O Brasil consome per capita um consumo muito pequeno. O maior consumo per capita de trigo no mundo é a Rússia. Os russos comem pão alocadamente. Aquela região toda come muito pão. Os consumos individuais são grandes. O Canadá tem um consumo grande. Os Estados Unidos têm um consumo grande. A França, Itália, também tem consumo muito grande, mas aí por causa do consumo de massas, pastas de biscoitos. O consumo... Hoje há uma disputa do melhor trigo do mundo. O canadense e o ucraniano são seguramente os que ocupam a primeira e a segunda e primeira posições. Os americanos, quando chegaram no Japão depois da guerra, ensinaram a eles a comer carne e pão, sanduíche, McDonald's e outros bichos. E o Extremo Oriente era uma área de consumo baixo de trigo. Passaram a consumir muito. Então, o trigo hoje não se compara com a soja, porque é outro tipo de alimento, mas ainda é o alimento rei. E sempre foi uma atividade politicamente muito importante. Se vocês imaginarem que a oração mais rezada no mundo é o Pai Nosso, verá que lá tem uma frase que diz: o pão nosso de cada dia. Podia ser o alimento nosso de cada dia, mas isso denota
demonstra a importância do pão na história do mundo, porque nesta oração, que é lida e rezada por milhões e bilhões de pessoas, está lá o pão e não o alimento. Dizem até que foi uma negociação lá, Coca-Cola até quis promover e tal, mas foi há 500 anos, 1000 anos. Então, é o alimento mais político que existe, mais sensível que existe. Eu, quando presidente da Abitrigo, tive uma briga grande com um deputado de São Paulo, um rapaz brilhante até, mas ele é de Sergipe e foi ministro da Defesa, eu não me lembro do nome dele agora, o Zé Otávio certamente vai lembrar, porque ele queria obrigar a mistura de farinha de mandioca, ele era do PT e queria proteger o produtor nacional de mandioca. E eu fiz um artigo na Gazeta Mercantil, na época o melhor jornal nessa área, que eu chamei de mandioca neles, porque você vê um político querendo fazer demagogia. Se você moer trigo e mandioca, ou mesmo separados, e botar para fazer pão, o pão fica torto, uma parte assa e a outra parte não assa, fica crua, porque os momentos de cocção são diferentes. Eu até dizia, volte a, então, estimular o consumo de tapioca. É o que se comia. Tapioca é mais barata, é tão bom quanto o pão, mas o consumo do pão realmente venceu. Hoje, eu acho que de 10 anos para cá, nunca se comeu tanta tapioca no Rio. Antigamente era difícil você achava tapioqueira. Hoje tem mais a sua mão, o que permite que cada alimento faça o seu mercado, cada produto crie a sua clientela. Esse era mais ou menos um pano de fundo que eu queria trazer para vocês. Estou aí à disposição de alguma pergunta, mas digo que quem quiser um bom pão, procure uma boa padaria. Um abraço. Grato. Eu queria saber, Antenor, e o pão Petrópolis para fazer aquelas torradas maravilhosas? O pão Petrópolis é um tipo de pão quadrado, feito com um fermento que abre a massa. É outra especialidade do padeiro. Só faz aquilo, padeiro bom, porque a massa que ele faz tem um tempo de cocção diferente, ele abre, ele expande de forma, deixa uns buraquinhos no meio da massa e tal. Aquilo é um produto especial, como todos os outros. O pão, a farinha que faz biscoito não faz aquele pão. A farinha que faz macarrão não faz aquele pão. Obrigado. É maravilhoso, aquele pão é maravilhoso. Feitosa, dá continuidade à reunião, por favor. Abre o seu microfone. Cleonice, você agora vai fazer a mediação para os companheiros que gostariam de fazer pergunta ao companheiro Antenor. Ok? Ok. Em primeiro lugar, parabenizar o Antenor pela belíssima palestra. Né? Excelente palestra. Obrigado. O primeiro é o José Otávio. Pode abrir o seu microfone e falar. Bem, Antenor, viu? Fui eu logo o primeiro. Desculpa, eu estou sem imagem por uma questão de transmissão. Se eu boto a imagem, fica pesada, aí o computador aqui o negócio começa a fraquejar. Mas... Estamos lhe ouvindo muito bem. Eu estou aí. Bom, primeira coisa, meus parabéns. Realmente a sua palestra era o que a gente esperava. É feita por uma pessoa que entende, conhece e viveu o mercado de trigo. A segunda é para dizer a você que realmente o melhor pão é o feito pela melhor padaria. E eu digo isso com experiência própria e doméstica. Na minha casa só se come pão feito pela Luísa.
a partir de uma farinha, não sei se você concorda, mas ela tem uma predileção pela tal da rosa branca. É a nossa. Isso é uma homenagem que ela faz a mim. Eu não sabia. Agora eu vou passar a comprar em dobro. A segunda, agora a pergunta. Me surpreendeu muito você ter falado na questão da qualidade do trigo brasileiro, que hoje se coloca, digamos assim, num patamar quase que de concorrência internacional, não fosse, evidentemente, a nossa menor capacidade de produção. Mas eu gostaria que você explorasse um pouco mais, porque eu sempre tive a noção de que o nosso trigo era um trigo de baixa qualidade, e eu, sinceramente, eu não entendia por que nós tínhamos outras culturas em que nós praticamente dominávamos. A soja, nós quase que só falta dominar o mercado. Mas eu ficava pasmo porque eu achava que a participação da Embrapa teria sido pequena. Você pode explorar um pouquinho esse negócio? Claro. Eu vou dizer uma coisa que você e os nossos companheiros vão cair para trás. Vocês sabem que o Brasil já foi o maior produtor de vinho do mundo? Realmente. Nenhum de vocês sabia disso. Mas aquela política do governo de comprar qualquer produção fez com que o Banco do Brasil, comprasse vinho. Então, o Rio Grande do Sul, durante muitos anos, produzia uma quantidade imensa do negócio marrom, que se chamava... Se lembra aqueles garrafões? Lembro. Aquele era filé. Aquele era o filé do vinho brasileiro. E a grande quantidade de vinho, de falso vinho produzida, o Banco do Brasil não tinha condição de avaliar. Mas o vinho era quase um vinagre. Mas o governo era obrigava o Banco do Brasil a comprar. O Banco do Brasil armazenava o vinho. Quando chegava na outra safra, vinha mais vinho. Aí ele jogava aquele no rio. O antigo, ele jogava fora, porque tinha que comprar o novo. É por isso que a fama do vinho no Brasil é tão grande. E ainda hoje, nós que gostamos de vinho, temos dificuldade em achar que um vinho brasileiro é bom, porque a tradição brasileira em vinho é um desastre. Aquele sangue de boi foi o vinho brasileiro, e aquilo era o melhor dos vinhos, imagina. Por que eu estou dizendo isso, Zé Otávio? É porque a política de compra do trigo pelo governo estimulou a produção e não a qualidade nem a produtividade. Então, não valia nada a produção, o produto trigo, porque o governo comprava qualquer coisa. Por que se preocupar em plantar bem, em limpar bem? Nada, o governo compra tudo. E aí é uma longa história da corrupção, Maurício. Essa história é impressionante, porque, para não demorar muito, mas só para dizer a vocês, o trigo que o Chico produzia de péssima categoria ia para o armazém do João. Este transporte daqui, da fazenda, para o armazém do João, já era feito pelo governo, porque o governo comprava na origem, botava no caminhão e botava no armazém do João. Como o João recebia mais trigo de outro Chico, aqui enchia. Aí ele mandava para o armazém do José, mais um transporte. Às vezes só ia a nota fiscal e o cara cobrava frete. Aquele cara que tinha 1.000 ônibus lá em Brasília, depois teve uma companhia de aérea, tudo feito na Conab, com esses milhões e milhões de toneladas de suposto trigo, suposto milho. Era um terror. Com vinho, acontecia a mesma coisa. Com o trigo e com o milho, de certa maneira, mas milho menos, dava para os porcos. Entendeu? O governo lavava aquilo, obrigava os moinhos a uma parte, os moinhos faziam. Tal. Então, Zé Otávio, a qualidade do trigo argentino aconteceu a mesma coisa do vinho. A Argentina, de repente, que produzia 10 milhões de toneladas, foi para 20 milhões. Mas o trigo era péssimo.
não E vendia. também produzia vinho ruim, né? É interessante você estar dizendo isso, é que a Argentina tinha uma tradição de vinho bom, desapareceu a tradição por causa da compra do governo. Quando o governo saiu, voltou a ter um vinho de alta qualidade. No Brasil, nós nunca tivemos trigo antes bom, então não teve essa transição. Mas a sua mulher faz um pão muito bom, porque ela usa uma farinha boa. A Rosa Branca é feita preponderantemente com trigo importado, o que dá a ela um padrão. Farinha padrão, quer dizer, o quilo que ela compra hoje deve ser igual ao trigo que ela compra amanhã. Senão ela se decepciona e vai comprar outro. Se eu não respondi a pergunta, me lembra, tá? Por favor, você deu uma aula. Vai lá. A questão do vinho que eu fiquei admirado, eu não sabia realmente desse negócio. Mas É me porque parece que essas coisas muito imorais... Um minutinho, deixa eu pegar uma coisa aqui. Ô, Feitosa, eu estou querendo fazer uma pergunta. Eu vou botar você aqui. Depois vou Não, ensinar bota porque o Claudino nunca sabe levantar aquela mãozinha. Pois é, eu ensinei ao José Otávio hoje. Vou ensinar o Claudino depois. Então, vai lá. Eu aprendi, o Claudino vai aprender. Sim. Esse negócio de usar mão boba não é comigo, não. O próximo agora é o Pedro Durão. Por favor, Pedro. Obrigado, Cléo. Antenor, parabéns pela brilhante palestra. E você até tirou uma dúvida minha, que eu sempre achei que a diferença da qualidade do pão da padaria dependia da farinha, né? E você hoje esclareceu que depende do padeiro, não da farinha. Então, foi uma dúvida até que, né, aprendi hoje com você, né? Mas a minha pergunta é sobre: existe alguma possibilidade a médio, longo prazo do Brasil ser autossuficiente em trigo? Olha, Durão, tomara que não. Tomara que não. Porque é muito importante para o mercado você trazer algum trigo de boa qualidade. Até porque você estabelece uma condição de competição com o trigo nacional. Se você... há uma outra coisa que é muito perigosa, porque os moinhos situados no Maranhão, em Manaus, Fortaleza, Recife, Bahia, Espírito Santo, sofrerão muito com o transporte desse trigo lá do Paraná para o norte, que é mais caro, o transporte não funciona tão bem quanto um trigo que eu arremato um frete em Londres para transportar um trigo do Canadá. Eu já sei o navio, já sei o dia, já sei as condições de frete. E se você tiver que contratar um navio no Paraná para levar trigo para São Paulo ou mesmo para Bahia, você corre um risco grave de pagar mais caro e não vir. Quando eu digo do pão, qualidade da farinha, eu estou levando em consideração as farinhas disponíveis no mercado, porque se vier uma farinha muito ruim lá do Sul, aí não. Mas eu digo as farinhas que estão à disposição no mercado. Beleza. Obrigado. Mas, Durão, em certa época, o Grupo Macedo, que eu trabalhei, comprou um moinho em Setúbal. Mas foi um desastre, porque um ano depois teve que vender, porque a filosofia local dos portugueses era completamente diferente. Então, foi um acidente, vendeu-se aquilo. Tá. Ok. Obrigado, Antenor. Nada. Agora, o próximo é o Maurício Coelho. Antenor, eu não vou precisar elogiar, né? Porque, além de muito amigo, eu adoro essas tuas palestras. Mas eu tenho, acho que, algumas perguntas. Mas são perguntas de curiosidade. O grão de trigo, ele é semelhante ao grão do arroz?
Semelhante, eu não digo. Mas não é semelhante. Se eu dissesse que era semelhante, eu estava... É tudo diferente. O aspecto, tem um aspecto branquinho, que é o arroz, o trigo. Não tem nada a ver, Maurício. São primos, longe. Só tem parecido do tamanho. O tamanho. A qualidade, então, vai pelo tamanho do grão, né? No trigo. Não. Eu estou dizendo, comparando com o tamanho do grão de milho, de arroz que você falou. Entendi, mas a qualidade medida do trigo é pelo tamanho do grão? Não. Na verdade, o grão padrão tem 75% de farinha, tem 1% de germe de trigo e tem 24%, se der o 100, se a soma estiver certa, de farelo. É por isso que tem muita gente que come farelo de trigo. O farelo é vendido para ração animal, mas muita gente come farelo porque é uma adição de fibra. Mas tem que ter cuidado, porque o farelo é tirado no moinho, às vezes o camarada pisa em cima, e aquilo não vai. Quando separa da máquina que está fazendo farinha, pode ir para o chão, às vezes o trato. Agora, os moinhos estão cuidando do farelo, porque não só vai para consumo animal, por isso era o maltrato, mas agora vai muito para o consumo humano. Você lembrou uma coisa interessante, Maurício. Farelo era uma coisa que o cartório era muito bom. Você era obrigado a extrair 75% de farinha e sobrava seu farelo, que você podia fazer o que quisesse. Aqui, quando o farelo estava mais caro, faltava chuva e tal, a gente produzia menos farinha e produzia mais farelo. Aí enganava o governo, a nota não saía direito e tal, e vendia mais farelo. Tinha época, Maurício, de eu receber telefonema de governador do Estado do Maranhão, do Pernambuco. Doutor, veja se o senhor consegue uma cota de farelo, o fazendeiro X está precisando de farelo. Você vê como é. Eu trago trigo. Outra coisa, o transporte, ele está vindo em contêiner ou está vindo no compartimento do navio? Não, hoje é granel. Granel direto? Antigamente vinha sacos. Né? Hoje é granel, solto nos porões. Hoje tem condição de desembarcar por aspiração, então não tem mais. Mas, quando você nasceu, todo o trigo que vinha aqui vinha tirava em greve, tirava sacos. E chega o quê? 30 mil toneladas de cada vez? Não, depende do tamanho do navio. Mas hoje o padrão é 25, entre 25, depende do porto, 25 a 40 mil toneladas. Direto para o moinho. O Rio tem o Moinho da Luz, que era o nosso, que vocês conhecem ali no perto da rodoviária. Ali, entre o moinho e o porto, tem um túnel subterrâneo, que passa debaixo da Avenida Brasil, de 180 metros. E tem 4 metros de largura. Coisa difícil de fazer hoje, mas aquilo foi feito muito antes da Avenida Brasil. Eu me lembro, tinha no Cais do Porto, você via ali uns tubos, né, de sucção do trigo. Isso. Bom, muito interessante. A tua palestra foi interessantíssima. A história, tudo aquilo. Eu tenho um amigo que fez uma aula de confecção de pão. Aí um dia ele estava me contando que utiliza água gelada para preparar a farinha e deixar ela dormindo. Aí Isso. E o pão fica mais gostoso. Antigamente, lá perto da tua casa, e principalmente o pessoal aí que morava na Tijuca, você não, que era garoto de Copacabana e tal, mas o pessoal que morava na Tijuca, a farinha, a massa, o padeiro fazia à noite e deixava ela processar, cortava de manhã. Era por isso que o pãozinho da manhã as mães iam comprar,
porque saía quentinho, mas aquela massa tinha sido feita 24 horas antes. Hoje, com os aceleradores químicos, faz pão em 1 hora. Sim, antigamente tinha hora, se lembra? Tem pão às 7, pão às 10, pão a não sei o quê. Deixa eu te contar mais uma. Eu, essa semana, aliás, essa semana não, ontem, eu fui ao Zona Sul, eu tive que fazer fila para comprar pão. Porque o pão do Zona Sul é de ótima qualidade. Exatamente por isso. Obrigado, Maurício. Muito bom. Agora é o Isaac Adide, depois o Claudino. Tenor, você estava falando que o pão bom, a massa é boa, de acordo com o padeiro. Eu te pergunto, não é usado muito o bromato para melhorar o pão e muita gente dá azia, mas não é usado isso também? Muito. O bromato é por isso que o pão francês é muito bom lá, porque o bromato é uma descoberta química que faz com que o padeiro acelere a massa. Não precisa mais de 24 horas. Só que a quantidade de bromato e outros aceleradores que tem no mercado para fazer o pão tem que ser absolutamente certo. Porque se você exagera, você pega no pão e ele se esfacela todinho, ele quebra todo. Um dos sinais que tem muito bromato é quando você pega o pão, ele quebra todo. A casca não tem, você não come mais aquele pedaço de casca que você gostava passando manteiga. Ele quebra todo. É uma ciência importante fazer pão. Não é todo mundo que sabe respeitar as regras. Geralmente o cara joga lá qualquer quantidade. Agora o Claudino. Tenor. Fala, João. Parabéns pela aula. Agora, sobre esse tema trigo, até o Rotary está com problema com trigo, sabe? Como são as coisas. Então, trigo é uma coisa antiga. Claudino, pode repetir que eu não ouvi, por favor? Estou falando que a questão do trigo é uma questão problemática até para o Rotary. O Rotary não tem um problema com o governador Trigo, então você vê que a coisa não é simples, não. A outra coisa é o seguinte, antes de Moisés, já se falava já se consumia trigo, o homem já comia o pão, pô. Porque lembra daquela história das 7 vacas gordas e 7 vacas magras? Era exatamente a produção de trigo. A outra coisa é o seguinte, Cláudio, experimenta no talho capixaba um pão chamado ciabatta. Você vai se apaixonar profundamente. Só tem um detalhe, enquanto o pãozinho é R$15 o quilo, o ciabatta é 50. Mas para fim de semana você experimenta o ciabatta, para você ver que delícia que é. Não, eu estou esperando vocês que moram perto de mim para me trazer de presente. Pô. Eu farei isso com o maior prazer. Experimenta o ciabatta. E no dia seguinte fica melhor ainda. Ai, que susto! Bota no forninho elétrico, quando você tira, vê, é uma maravilha. A outra coisa é o seguinte, Tenor, a ação do governo, a interferência do governo, a presença do governo querendo manipular mercado é uma coisa nefasta. Eu tiro isso pelo caso, por exemplo, do aço brasileiro, em que, na época que as empresas eram estatais, era obrigado a consumir 1/3 do carvão importado de Santa Catarina. O carvão de Santa Catarina é de péssima qualidade e todos eram obrigados a consumir aquele carvão. Quando foi privatizada, viraram as costas para Santa Catarina, passaram a consumir o carvão da West Virginia americano de excelente qualidade. Com isso, os custos para as usinas siderúrgicas brasileiras caíram bastante. E você há de lembrar a nefasta existência de um órgão de governo chamado CIP, Comissão, como é que é, Zé Otávio? Comissão Interministerial de Preços. Essa comissão aglutinava os setores da indústria, fabricante de pneu, fabricante de aço, fabricante disso, daquilo, que depois, com a extinção do CIP, viraram sindicatos patronais,
tudo com tendência de cartel. Entendeu? Então, tudo isso é consequência de uma presença nefasta de governo, que nós temos que, realmente, o governo não é o ofício dele querer administrar preço e cota de produto. Não é. Pode fazer. Ainda hoje, né, Claudino? Ainda hoje. Claudino, você falou aí no tempo do Moisés. Então, a presença do trigo na humanidade. O grande segredo de Roma dominar o mundo foi o trigo. O grande segredo dos alemães na guerra no Oriente Médio eram como é que eles conseguiam andar naqueles carros, naquele pavô, e era um Volkswagen que era ar, não era água. Os romanos descobriram uma coisa simples. Como é que eu levo 3.000 guerreiros para andar 4.000 quilômetros? Como é que eu alimento esse povo? Como? Chegou um maluco lá e disse: leve carroça de trigo, porque o trigo não estraga, você para, bota no sol, faz fogo, faz pão, empurra pão nesse povo. Então, a conquista dos romanos era alimentada pelos pães. Pão grosseiro, feito com trigo mais... Levavam aqueles moinhos de pedra, que é uma pedra roçando na outra, e produziam uma farinha grossa, produziam pão e matavam um boi lá, e aí o McDonald's depois copiou e fez melhor. Mas assim é que eles conquistaram o mundo, porque ninguém entendia como é que eles levavam alimento. O cara que estava lá na frente, incendiava a cidade, acabava com os alimentos, dizia: quando os romanos chegarem aqui, não tem nada para comer. Engano, eles levavam comida, porque eles levavam trigo. Antenor, o Claudino entende disso porque ele vê a novela da Record, Gênesis. Ele vê essas novelas da Record, por isso que ele sabe disso tudo. O Claudino falou aí do CIP. Claudino, nós, essa história é impublicável. É impublicável, mas eu vou falar para vocês. O nosso preço, como era um produto de interesse popular, olha só a picaretagem do governo, era controlado pela Secretaria Econômica do Ministério da Indústria da Fazenda. Era lá que nós íamos discutir o preço, não era no CIP. CIP eu tinha frequentado por causa do pneu, mas farinha, eu frequentei a SEAP, a Secretaria Especial de Abastecimento, sei lá do Ministério da Fazenda. Um determinado momento, eu recebi uma solicitação de... A inflação era muito alta, a gente tinha que pedir isso todo mês para compensar a inflação. Todo mês eu ia a Brasília. A coisa que eu mais adorei na minha vida foi não ter mais que ir a Brasília bajular funcionário público. Você ia levar aquela planilha e tal. Um dia eu estava no Ministério da Fazenda, quando eu fui abordado por um cara, você deve ter conhecido, aqueles famosos assessores que faziam trabalho para o CIP e para alguns produtos, como era o nosso caso. O cara chegou para mim e disse assim: Antenor, cadê a tua atualização de planilha? Eu digo: está aqui. Mostrei. Aí ele disse: você está pedindo 28%. Não? Você está pedindo 28% sobre uma planilha de $80, não é isso? Eu digo: tá bom, então deixa comigo. E você vai me pagar um valor tal, que vocês podem dizer isso pessoalmente, por cada ponto percentual que eu conseguir no próximo aumento. Então, nós estávamos pedindo 30%, continuamos pedindo 80%. Só que a planilha anterior era 80%, a planilha nova, 180%. Você imagina o que deu, porque aquela planilha de 80% foi substituída por uma de 180%, e em cima dessa de 180% nós pedimos 30%. E o cara conseguiu metade.
era sócio do cara que dava o preço no Ministério. Então, a presença do governo é sempre generosa para uns e desastrosa para a maioria. É isso aí. E para a população, consumidor. Claro. Isso. Então, isso aí... Satisfeito, Claudiano? Não. Esses cartéis de hoje, o pneu, por exemplo, o preço do pneu é o mesmo de todo fabricante. Entendeu? Então, você vê que é um negócio... Bem, parte do monopólio da Petrobras também. O preço da matéria-prima é o mesmo. Porque não é monopólio, oligopólio, cartel, isso tudo... Eletrobras. O consumidor, no fim, é que paga. Isso. Agora, a companheira Zélia quer fazer uma pergunta. Pode ligar teu microfone, Zélia. Liguei. Cadê o Antenor? Ô, Antenor, parabéns. Palestra maravilhosa. O que eu queria te perguntar é se, por acaso, a integral ela é uma coisa assim, digamos assim, honesta. Porque como é que eles conseguem fazer essa separação no moinho? Você viu que eu disse que de 100 quilos de trigo, você tira 75 quilos de farinha, isso. Ou tira 70 para fazer uma farinha melhor, ou tira 80 para fazer uma farinha pior. Esse pior aí chega no teu integral. O que é uma farinha integral? A farinha integral é uma farinha que, além daquele normal, você acrescenta nela fibras. Aquele farelo que iria para consumo animal ou para consumo direto é agregado à farinha. O farelo é dissolvido, ou é destruído, ou tem uma palavra que eu estou esquecendo, para ficar da mesma granulometria da farinha, e aí você tem uma farinha integral. Farinha integral significa... parte branca, parte o farelo. É por isso que ela é um pouquinho menos mais branca pura do que o normal que você come. Ela tem um componente, ela tem um componente importante de fibra. E tem também aquele 1% de germe de trigo, que também tem muita gente que consome germe de trigo. Pois é, Então, você sabe que eu não entendo muito bem como é que é o germe de trigo? Como é que é isso, hein? No trigo tem 75% de farinha, grosso modo, 1% de germe. Pois é, mas as máquinas... O germe é o quê? Ele é o centro do grão? Ele tá dentro do grão. Exatamente a localização dele, eu não sei. Ele faz parte do grão. Ele está entre a farinha e a casca, que é o farelo. Os alemães, que são os alemães, os suíços e italianos, são os grandes responsáveis por isso, porque fizeram máquinas tão bem feitas, que elas são capazes de pegar o trigo, quebrar o grão, expõe aquele grão quebrado a uma aspiração, a uma força de ar comprimido, que tira aquilo que você quer, tira 75%, tira 1% e tira 25%, 24%. É a coisa mais interessante. Minuciosa, né? Como é que você faz isso? Só faz isso economicamente, você só faz com máquinas moderníssimas, que fazem uma peneiração, tudo elétrico, uma coisa maravilhosa. Completamente diferente do moinho de 150 anos atrás e de 1000 anos atrás. Então, você consegue. Antigamente, a farinha era inteira. Você comia farelo, comia farinha e comia germe. Hoje você tem o privilégio de comer o que quer. Maravilha. Obrigada, Antenor. Você ainda está em Diamantina? Não, agora eu estou aqui no Rio, ó, os meus quadrinhos aparecendo. Quando esses quadrinhos aparecerem, eu estou em casa. Eu vim no final de semana. Bem-vinda. Muito obrigada. Antenor, eu gostaria de perguntar uma coisa a você. Quando eu estive em Fortaleza, no Instituto Rotary,
nós fomos ao mercado comer peixe, camarão. Longe, assim, a gente via no mar da J. Macedo, uns tubos enormes e um navio. Aquilo ali estava abastecendo o navio, é isso? Ali são silos de trigo. Silos, né? Quando os moinhos chegam, Fortaleza, por acaso, hoje é a cidade que tem a maior capacidade de moagem do Brasil. O Grupo Dias Branco tem um moinho capaz de fazer 4.000 toneladas por dia, o Grupo Macedo tem um capaz de fazer 3.000 toneladas e o Grupo Gereissati tem capacidade de fazer 4.000 toneladas. É a cidade com maior capacidade de moagem do Brasil. Abastece parte de Pernambuco, parte do Rio Grande do Norte, parte do Piauí inteiro, parte do Maranhão. Então, o Ceará é hoje um estado exportador. E aquilo que você viu do Dias Branco e do Gereissati, que são enormes. Cada silo daquele pega por volta de 8.000 toneladas de trigo. Quando o navio chega, até semana passada, os moinhos compraram o Tergran, que é o terminal de graneleiros. Hoje, todo o navio chega, descarrega num depósito geral e depois os moinhos dividem, porque apressa descarregar o navio e torna mais barato o transporte. Na realidade, estava escrito assim, em letras vermelhas, porque mesmo de longe dava para ver, J. Macedo. Porque o vizinho é o Dias Branco, mas para voltar para a cidade, se voltando para a cidade, o moinho do Macedo tem mais visibilidade. Então era isso, exatamente. Entendeu? E eles lá tinham massas e produtos que puseram de brindes dentro para os rotarianos, produtos feitos lá pelas empresas de lá e que nós não temos aqui no Rio, de massas. Agora você tem no Rio, se não produtos do Ceará, mas você tem produto de uma empresa cearense que comprou a Piraquê. Hoje, a Piraquê é uma empresa que pertence a esse grupo Dias Branco, que é o segundo grupo moageiro do Brasil. Ok. E agora o José Otávio novamente. Abre teu microfone. Obrigado. Já que não estão falando tanto sobre vinho, trigo. Entendeu? Qual é a diferença exata entre o trigo comum e o chamado grano durum? Que até onde eu sei, o grano durum seria melhor para massas. Pronto. O grano duro, que na verdade é durum, o M no fim, durum, é aquele trigo que a farinha dele é creme, não é branca. Todas essas massas italianas que você compra são feitas de grão durum, que são melhores. Digo, a Itália é grande produtora desse tipo de grão, grande, mas o grande produtor é a Ucrânia, o Canadá e os Estados Unidos. Esses países dominam o mercado de grão durum do mundo. O pão, não se faz pão desse grão duro, só se faz massa e um tipo determinado de biscoito. Aqueles biscoitos holandeses que você traz quando viaja para a Europa são feitos de uma mistura de farinha pobre com farinha do trigo durum, que é uma especialidade dos holandeses. Valeu. Agora, o Stefan também levantou a mão. O Stefan. Eu ia fazer uma pergunta, mas o Zé Otávio já perguntou. Desculpe. Mas eu vou repetir. Eu vou fazer 2 comentários. Um, em Copacabana, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, próximo da Figueiredo Magalhães, tem uma padaria para comprar. Pão é muito caro, eu comprei, o pão é maravilhoso. Chama-se Farro, F-A-R-R-O. Isso é um assunto que agora eu vou prestar mais atenção no que eles vendem lá. Agora, mais acima, na Galeria dos Antiquários, tinha um italiano que eu ia lá regularmente comprar massa para fazer lasanha. Chegava lá, ele tinha um saco de farinha, grano número 1, grano número 2, grano número 3. Eu olhava assim, caramba, esse cara sabe fazer. Ele tinha as máquinas, tinha tudo. Então, ele fazia sob encomenda.
Então, era essa curiosidade que eu ia contar, porque, diante dessa aula que nós recebemos agora, e desses comentários, eu estou juntando tudo isso, agora eu já sei o que eu vou consumir. Stefano, você Sim. sabe qual era a coisa mais difícil para os moinhos ainda hoje? É quando o rabino vai lá comprar aquela farinha. Ele mesmo? quer farinha especial. Pô, Mas, se o cara não fizer a farinha, o cara manda para o inferno. Vai lá, fazer o quê? O moageiro espera ele chegar, ele vê a farinha, encomenda a Deus. É um negócio. Vai dar o carimbo de supervisor. Eu vi fazer. É só isso, para ver que não foi misturado com outra coisa. Meu pai nunca comeu pão sem rezar e agradecer a Deus. Não. Meu pai que cortava o biquinho do pão, que o biquinho não se come. Várias coisas. Isso é bíblico. E por aí vai. Mas esse italiano com grão número 1, grão número 2 e grão número 3, eu ficava impressionado. Muito impressionado. Porque a massa da lasanha tem um ponto de dureza que não pode cozinhar de mais nem de menos. É o seguinte, cada trigo tem a capacidade de expansão, entendeu? Ele expande ou não, dependendo das qualidades da farinha. Então, certamente, para um tipo de lasanha que ele queria mais alto, ele usava ou aquele que queria mais baixo. Por incrível que pareça, a melhor para a lasanha é a 3. Mas eu queria que tem menos, eu queria te perguntar, tem menos capacidade de expandir. Eu queria te perguntar se isso não tem a ver com o grau de moagem. Um é mais moído, o outro é menos moído. Não. Tudo por igual. A moagem é de uma vez só, não tem. O que tem é que você não mistura os trigos. Você pode misturar a farinha. Os trigos, não. Porque você moe trigo argentino, limpou, trigo americano, porque é outro tipo de bicho. Senão você confunde os pesos específicos. Se a granulação da farinha de trigo já moída, se todos eles são absolutamente idênticos, de um moinho para o outro moinho. Não. Aquelas máquinas, o processo é um processo como se fazia há 1000 anos. Você pega o trigo, quebra o trigo, a máquina destrói, e ela começa a aspirar e separar, por gravidade ou por aspiração. A granulometria da farinha, se exigida por um determinado fabricante, ela é mais cara, porque reduz a extração, porque você tem que extrair uma determinada quantidade de farinha do trigo, senão você perde dinheiro. O cara, seu vizinho extrai 75, você extrai 70 quilos. Então, quem quer uma farinha com a granulometria maior, paga mais. Mas hoje isso está muito raro acontecer. Muito bem. O Antenor, no Moinho Fluminense, quando eu era do primário, eu estudei aqui no colégio Instituto Lafayette, aqui no Rio, eles promoviam passeios das turmas, das crianças, naquela época, para ver como era todo o sistema de fabricação dos biscoitos, e, no final, nós saímos de lá com presentes de todos os tipos de biscoito. Até hoje eu tenho isso na minha memória. Era justamente ali perto da rodoviária. Eles mandavam um ônibus. E vocês iam com aquelas sainhas azuis e sujava tudo de farinha. Exatamente. Todo mundo nós voltávamos, e os meninos também era calça azul marinho, cheio de farinha, entendeu? Mas era um passeio que jamais nós esquecemos. Hoje os moinhos não produzem mais aquela poeira de farinha, não. Porque os filtros e os aspiradores são muito bons. Tal. Uma curiosidade, você, Claudinho, nós compramos umas máquinas para o moinho de Belém. Quando estávamos comprando o cilindro, que é o coração do moinho, os suíços nos ofereceram
Nós temos um cilindro de 60 mil euros e tem um de 30 mil euros. Mas a produção é igual. Qual é o que vocês querem? Não, nós queremos 30 mil, é claro. Mas por quê? Porque o nível de ruído do de 30 mil feito na China é 30 vezes maior do que o feito na Suíça. Então, você comprava o mais barato, bota lá em Belém, fecha aquilo, cada operário bota um protetor aqui e o som vai lá para cima. E o suíço é silencioso, você tem que pagar o dobro. Mas os moinhos são... Hoje, Maurício, você compra um moinho naquele sistema turnkey job, você diz, olha, eu quero um moinho de 3.000 toneladas, o cara diz, em 6 meses eu lhe entrego. O moinho vem, os mecânicos montam ali em 10 dias, está entregue. Beleza. Outro mudou muito. Beleza. E quanto custa um moinho desse de 4.000 dia? Um moinho de 4.000 toneladas, hoje, 100 milhões de dólares. 100 milhões? Milhões? Muito caro. 100 milhões de dólares? É muito caro. Eu pensei em comprar um e já desisti. Não, a gente pode se juntar e comprar um, Isaac. A gente faz Mas sociedade. vai levar muitos anos para recuperar esse dinheiro. Mas isso é um investimento como outro qualquer. Tem um tempo de retorno. A minha parte eu quero receber em Chabata, viu, Claudinho? Você tem que fazer o moinho, evidentemente, o corpo do moinho, tem que fazer os silos, tem que trazer as máquinas, montar. É um negócio terrível. Então, o moinho tem 8 andares de queda da farinha. E agora, já está no adiantado da hora, a última será a Patrícia, que vai fazer uma pergunta, ok, presidente Francisco Wilson? Fala, Patrícia. Na verdade, é bem breve. Eu não imaginava que eu ia ter que esperar tantos anos para saber tanto de trigo, porque eu trabalhei durante muito tempo na Ecolab, né? Eu vim da microbiotécnica, que inclusive é desse empresário que hoje em dia é considerado como doutor Bactéria, e nós cuidávamos do Moinho Fluminense e também do Santista em controle de pragas. Mas é uma coisa absurda, porque muitas vezes você se envolve com uma parte do processo produtivo e fica completamente ignorante de toda a riqueza do que se passa ali. Então, eu fiquei assim, feliz de saber esses detalhes do qual eu fiz parte do processo, mas não tinha noção da grandeza do que estava rolando. É gratificante, viu, Antenor? A Silvinha, minha mulher, diz que quando eu viajo, eu comungo para ver a qualidade da farinha da ostra. Outra Patrícia. coisa. Só a farinha de trigo faz. Oi, querido. Patrícia, o Gedeon é meu compadre. É mesmo? Olha! É mesmo. Está morando em legal. Petrópolis agora. Ele e a francesa, Franceline. Eu vou procurar. Engraçado, nós temos um grupo da microbiotécnica que ainda fala sobre toda essa mudança do controle de pragas, evoluiu muito, né? Passa pelo WhatsApp o telefone dele. É muita gente naquele grupo, tem hora que eu não consigo mais me achar com tanto povo ali. Muito bom. Algum companheiro que queira fazer pergunta ao Antenor? Eu acho Obrigado, presidente. Dei meu recado e respondi as perguntas. Antenor, mais uma vez, lhe agradeço pela brilhante palestra. Agora eu convido a companheira Patrícia Leal, que vai lhe expor só um instantinho, presidente. De agradecimento. Patrícia, só um instantinho, por favor. Presidente, como é que ficou para a semana que vem? Vai ser a presencial? Não, William, na semana que vem eu vou estar operado. Você vai estar. Então vamos adiar mais um pouco, tá? Tá bem. Ok? Ok. Então,
eu convido a companheira Patrícia para expor ao Antenor o certificado de agradecimento que será encaminhado posteriormente. Antenor, e amanhã a Cleonice vai lhe fazer um pix pela palestra de hoje, viu? Está ótimo. Antenor, parabéns, hein, Antenor? Maravilhosa a palestra. Obrigado, obrigado. Legal, Parabéns, fiz o Antenor. curso completo. Obrigado. Valeu. Muito bom. Parabéns, Ótima eu noite a vou pegar um todos. pedacinho de pão lá agora. Obrigado, governador. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, Fazer boa uma noite a palestra, todos. uma audiência Boa dessa. noite. Tchau, boa noite. Ele não terminou a reunião. Calma, vocês não estão esperando acabar a reunião. É a segunda vez, né, Isaac? Companheiros, agradeço a presença de todos e peço que todos solicitem um aplauso à bandeira nacional. Está encerrada a reunião. Perfeito. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Parabéns, Antenor. Boa Obrigado, noite a garoto. todos.